Enquanto isso, Alex e Paulo César Vasconcelos vão analisar o que viram nesta noite de quinta-feira lá no Defensores del Chaco com grande público. Aí o gol do Bruno Henrique. Mas a gente vinha comentando, né, PC, Alex, foi um Flamengo muito abaixo, né? Um Flamengo, a impressão que eu tinha, né, ao ver o jogo, parecia um Flamengo em pré-temporada contra um Olímpia que estava em alta rotação no meio de uma temporada, um time fisicamente do Flamengo muito abaixo. Não sei se vocês concordam. Começa contigo, PC. Primeiro, o grande prazer de estar estreando aqui ao lado do Alex, um jogador a quem eu admirei muito sempre pelo futebol apresentado e pelas posturas adotadas enquanto profissional do futebol. Então é um prazer muito grande estar aqui. Segundo, a gente conversava, eu e o Alex, com 10 minutos de jogo, o Flamengo já tinha uma vantagem de 2-0 no confronto. E aí quando você fala que um time como o Flamengo, com 10 minutos de jogo, contra o Olímpia, tudo bem, no Defensores del Chaco, já tem uma vantagem de 2-0, essa classificação à próxima fase, ela está muito bem encaminhada. Está muito bem encaminhada. Você não está falando de um time qualquer, você está falando daquele time que tem o melhor elenco da América do Sul, de um time formado por jogadores habituados a competir em alto nível e a conquistar títulos. Só que não se viu o nível de competição fundamental para um confronto como esse. Coletivamente, mais uma vez, o Flamengo foi um time descalibrado e individualmente ninguém conseguiu se sobressair. Você tem 2 finalizações por parte do Bruno Henrique, uma defesa hesitante, meio campo que não... Um time de futebol, e o Alex sabe disso melhor do que eu, quando ele está com a bola, ele tem que construir. Quando ele está sem a bola, ele tem que procurar recuperá-la. O Flamengo não conseguiu, com a bola, construir e tampouco, sem a bola, conseguir recuperá-la. A impressão, né, Alex, é de que se o Olímpia quisesse tocar a bola, tocaria durante o jogo todo, porque o Flamengo estava com muita dificuldade em roubar a bola, né, em recuperar, dar combate, né, diminuir os espaços. Era um time bastante espaçado em campo, né? Assim, bom, primeiro prazer. É mútuo. Poxa vida, que gigante. Eu tô aqui agora, eu preciso que os professores aprendam, então mais uma honra. É muito complicado você falar de qualquer outra circunstância do Flamengo, sendo que a gente vai julgar de algo que a gente até falava, de certa forma a gente brinca com respeito, assim, parecia um jogo onde quando a gente brasileiro vai jogar na altitude e a gente fala que a gente está com a perna inchada. Deu essa impressão. É normal que no começo, aquele jogo confortável que a gente falou da primeira partida, que os paraguaios eles tiveram uma paciência, assim, sem sair daquele equilíbrio deles, falando, né, vou trazer para dentro de casa. E dentro de casa eles armaram realmente um tipo de pressão que fisicamente, de energia, dizendo assim, foi o que mais faltou para o Flamengo. Então a gente pode falar de posicionamento, de montagem, de qualquer outra coisa, mas ficou muito nítido desde o primeiro tempo, e é só eles para poder, de repente, explicar. Eu acredito que a gente não está louco, né, de estar vendo dessa maneira, então puxa, vivi algumas vezes isso, e às vezes a perna realmente está inchada, só que num todo foi mais preocupante. Mas, Alex, é normal você que foi jogador, você às vezes podia se sentir assim no campo, você particularmente. Mas não é mais complicado quando o time todo parece, porque hoje o time todo parecia cansado, parecia que o Flamengo tinha feito um jogo ontem ou anteontem, um jogo importante, e o Flamengo foi poupado na última rodada, o São Paulo não usou os últimos por isso que a os principais jogadores no jogo contra o Cuiabá no final de semana. Essa explicação interna que vem, que a gente pode dizer. Daí, de repente, vem algo que a gente também comentava assistindo, de algumas trocas, né? Naturalmente, eles forçaram muito o jogo no Felipe, né? E não é porque é o Fizeram de uma maneira inteligente, né? Porque o Olímpia no primeiro tempo jogou muito pelo lado direito em cima do Felipe Luiz, para tentar esgotá-lo. E conseguiu. Mas também estava sozinho, às vezes, uma marcação de 2, né? Isso. Ele não estava tendo muita ajuda ali para cobrir os espaços. E nesse ponto, a gente falando que está com a escalação deles aqui, o que de repente acaba pegando pra gente? O problema não era só o Felipe. Se o Felipe tivesse num dia normal dele fisicamente, ele não ia sofrer tanto. Então veio o Felipe, o Davi Luiz, de repente, a gente até conversando, de repente, por que não às vezes fazer uma troca do Fabrício Bruno com ele, para você poder equilibrar, né, essa questão de um pouco de velocidade. Então, até essas mudanças, eu acho que... Para ter uma cobertura mais veloz no Felipe. Isso, você pode fazer isso. mais rápido do que o Davi. E ele jogava aqui do lado esquerdo no Red Bull, com o Ortiz jogando do lado direito. Às vezes eles trocavam, não teria esse problema, e o Davi Luiz também não.
Mas assim, lógico que depois do jogo tudo a gente vai falar, mas como que durante o jogo, a capacidade do Sampaoli, parece também que ele não teve lúcido para tomar algumas decisões. Ele esticou a corda de uma maneira, embora o campo mostrasse o desgaste do Felipe Luiz, a necessidade de mudar a marcação do meio de campo e isso me chamou muito a atenção, o fato de tornar o Flamengo ofensivamente, Alex, mais forte, e aí você tendo um centroavante do porte do Pedro, entendo que a busca pela marcação de um gol, porque no segundo tempo o Flamengo ele teve um arremate do Bruno Henrique, depois tem um gol anulado por impedimento e depois tem uma jogada do Vitor Hugo. Convenhamos que para uma equipe com o tamanho do Flamengo, 3 oportunidades no segundo tempo é muito pouco. Mas me pareceu que o Sampaoli, que foi expulso logo no início da segunda fase, ele demorou muito a entender que era necessário alterar o perfil da equipe. E tem jogos, infelizmente, acaba acontecendo de uma falta de lucidez do próprio treinador, do seu comandante, e os próprios jogadores às vezes não conseguem resolver algo dentro de campo, que foi o que aconteceu. Só que hoje, por esse lado de energia da parte física, tipo Ayrton Lucas, de repente Alan, que a gente falava, e o próprio Vitor Hugo, assim, acho que muito rápido eles deveriam ou poderiam, de repente, ter como opção. E ele acabou tirando o Everton Ribeiro, que me tirou um pouco assim, porque entre ele e a Arrascaeta, do jeito que estava no jogo, o Everton estava melhor para mim. Né, pra gente Arrascaeta, ele fez uma boa jogada que ele coloca o Bruno Henrique. E vai fazer pelo talento, né? Para finalizar, mas ele participou muito pouco. O nível de intensidade, Felipe, que estava no jogo do time do Olímpia, você precisaria estar com mais energia. Que já era esperado esse nível de intensidade do Olímpia. Não foi uma surpresa. E não podemos tirar o mérito do Olímpia, né? Que fez um grande jogo dentro das suas características, dos seus limites, né, cara? Só que vem 3 bolas aéreas. Esse é um outro problema, né? 3 bolas aéreas e 3 gols do time do Olímpia. Mas aí vamos colocar aqui assim também para reflexão. Quando você não está, de repente, bem de perna, que é o que pareceu... Alex, mas como isso? Cara, é visão, isso é uma sensibilidade que a gente tem. Aconteceu. Essa sensibilidade para detectar isso você tem. Você também não vai estar lúcido emocionalmente para você tomar as decisões. Você pode ver o Wesley, que ele tem realmente esse corredor, ele não conseguiu fazer, cara. Né? Você não conseguiu ver esse tipo de Flamengo, minimamente, que a gente poderia ver do Flamengo que foi no jogo em casa, que foi no jogo contra o Grêmio, enfim, que poderia. Nesse sentido, a gente acaba vendo que foi muito abaixo, o Bruno Henrique, o mais lúcido deles. Sim. E aí que eu digo que, de repente, a comissão técnica não conseguiu... Então, esse ponto que o Alex toca aqui é muito importante pelo seguinte. Não dá para você isentar ou diminuir a responsabilidade do Sampaoli no roteiro que o Flamengo desempenha no jogo. Não há como. Porque, por exemplo, se você tem um time que sofre 3 gols de cabeça, sendo que o segundo gol é marcado por um jogador de 1,74 m, que sequer sai do chão, você está com uma defesa completamente desajustada em bolas cruzadas sobre a área. Esse é um ponto. O segundo ponto, se você tem uma equipe que tem um meio de campo absolutamente permissivo na questão da marcação, você também tem uma responsabilidade do treinador. E o terceiro ponto, você joga contra o Olímpia, que, como bem observou o Alex, entrou em campo com todos sabendo o que o Olímpia ia fazer, uma equipe aplicada, mas que não cabe nenhum tipo de comparação do ponto de vista técnico entre o Olímpia e o Flamengo. O Olímpia está aqui, o Flamengo está aqui. Eliminou. Sim, eliminou. Mas isso não muda a capacidade de um elenco e não bota esse outro elenco aqui. E esse time só consegue criar 3 oportunidades na segunda etapa. Então tem muito do Jorge Sampaoli ali. Aliás, ele foi expulso hoje, né? Ele estava elétrico ali à beira do campo, acho que devia estar nervoso também com o que via, né? Talvez às vezes perde a lucidez com isso, né? Vê o time muito mal, tenta extravasar ali na beira do campo, fazer com que o time, né, sinta a energia dele, né? De alguma maneira, só que ele extravasou, passou do ponto, acabou sendo expulso pelo Vilmar Roldan e assistiu boa parte do segundo tempo de um dos camarotes lá do Defensores del Chaco. Tá aí a expulsão do Jorge Sampaoli. Hoje foi o 30º jogo. Temos os números. Você tem? Isso é interessante para a gente observar. O pessoal colocar os números aqui,
dessa passagem do Sampaoli, porque vocês vão ver que, pelo menos em termos de números, né, os números do Sampaoli no comando do Flamengo não são ruins, né? Eu vejo que há muita insatisfação com a produção do time, ó, são 30 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. São 64,4% de aproveitamento. Não é um aproveitamento ruim, né, Alex? O número na tela, número frio, ele te leva para um caminho. Agora, o desempenho do time dentro de campo, que eu acho que ele reflete mais o que está acontecendo, não podemos nos esquecer que o Flamengo vem de um jogo contra o Cuiabá em que levou 3 gols. Sim. Hoje, com 10 minutos de primeiro tempo, o Flamengo vencia o confronto com o Olímpia por 2-0. Estava vencendo por 2-0. E é o Flamengo. E o Flamengo, quando termina o jogo, está eliminado, tendo novamente sofrido 3 gols, ou seja, em 2 jogos são 6 gols. Independentemente do que os números mostram e que nos fazem induzir que está tudo indo muito bem, não necessariamente... Quer um número que mostra que está mal? Vou mostrar aqui, olha, entre as defesas da Série A, os times da Série A, que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o segundo que tomou mais gols na temporada 2023. A gente vai mostrar para vocês aqui esses números que a gente também separou para esse troca de passes. Vejam vocês, são 59 gols sofridos na temporada. Veja que só o América Mineiro, que é uma peneira nessa temporada, são 72 gols sofridos pelo América. Só o América tomou mais gols em 2023 do que o Flamengo entre os times que disputam a Série A. Aí depois vem Bahia, Goiás e Santos, que são times que estão muito abaixo do Flamengo, né? Todos os 4 aí que estão nessa lista ao lado do Flamengo são times que hoje se preocupam com a zona de rebaixamento da competição. Eu acho que essa desclassificação precoce e inesperada, desse ponto de vista, em função do que é uma equipe e do que é a outra equipe, ela tem que levar a uma reflexão sobre o que está acontecendo. O Flamengo está com a classificação para a final da Copa do Brasil encaminhada, ela não está resolvida, mas está encaminhada, venceu o Grêmio por 2-0. E está ali na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, apesar da vantagem obtida pelo Botafogo. Agora, esse é o momento que você falou assim, vamos parar de achar que está tudo bem? Porque não está. Mas se for ver os times do Sampaoli também, ele é realmente muito agressivo, ele tenta ser bem ofensivo. Eles são o contrário do que é esse Flamengo normalmente, né, Alex? Mas também ele não deixa de ser... Ele nunca foi a melhor defesa, se a gente for olhar. Mas era um time muito intenso, muito brigador, como ele atacava, amassava o adversário. Como ele pegou esse time em andamento durante a temporada, ele não participou da pré-temporada, ele pega essa característica e para você impor todo esse tipo de nível de trabalho não é fácil, porque tem jogo em cima de jogo. Só que daí, se a gente for olhar tudo isso com o Sampaoli, eu acredito, não sei se foi um dos piores jogos do Flamengo, com certeza, junto com o do Cuiabá. Certamente foi. Mas aí que está um detalhe, eu acho que o trabalho dele, ele arrumou realmente, eu acho que ele deu uma cara, ele melhorou o Flamengo. E uma coisa que eu acho que a gente vê muitos comentários, parecia que os jogadores querem derrubar o treinador. Não, eu não acredito nisso. Também não. Eu nunca vi isso acontecer. Não foi um dia bom e feliz, realmente. Não foi um dia anterior do jogo também do Cuiabá e agora. Então, isso acho que a gente... O problema é que esses dias infelizes estão mais frequentes... Em momentos decisivos. Exato, do que normalmente foi esse Flamengo nos últimos anos, né? O Flamengo se despediu hoje da Libertadores sem ter feito, ao longo dessa Libertadores, um grande jogo. Para ficar por dentro de tudo que rola com seu time e ver a agenda personalizada dos próximos jogos, é muito fácil. É só fazer o login no GE com a sua conta Globo, marcar o seu time e receber a agenda personalizada com as próximas partidas. É de graça, tá? Você não vai pagar nada por isso. E ali fica sabendo data, horário e até onde vai passar o próximo jogo.